Olá, ouvintes e internautas do podcast do Tribunal de Justiça de Alagoas. Eu sou Lucas Malafaia e estamos começando agora mais um programa Beabá da Justiça. Hoje vamos falar tudo sobre pensão alimentícia. E para isso eu tenho a honra de receber aqui o Dr. Vladimir Paz de Lira, ele que é o titular da 26ª Vara de Família da capital. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e vamos começar a destrinchar um pouco desse tema, né, que tem muita polêmica envolvida. Pensão alimentícia. O que se entende por pensão alimentícia? Não é só o provimento do alimento, não, né? Vai além disso. Apesar da nomenclatura alimentos, os alimentos significam tudo aquilo que é necessário para que uma pessoa possa viver dignamente. E abrange aí não só a questão da alimentação em si, do ponto de vista nominal, mas educação, saúde, transporte, lazer, etc, etc. Quem tem direito? Todas as pessoas que são entre si obrigadas pela sustentação umas das outras. Em geral, todos os parentes, até o 2º grau, ou seja, até irmãos, eles podem ter obrigação alimentar entre si, pais em relação a filhos, filhos em relação a pais, e irmãos em relação... E também os alimentos decorrentes de conjugalidade. Aqueles que estabeleceram entre si ou casamento ou união estável, e que, em função desse casamento de união estável com a separação, não tenha condições de sobreviver com o seu próprio esforço, pode solicitar da outra parte que pague alimentos para o seu sustento. Agora, qual o trâmite, né, para se conseguir isso? Tem que constituir um advogado ou então um defensor público? Os alimentos eles podem ser estabelecidos judicialmente, através de um processo judicial, que seja consensual ou litigioso, mas ele pode ser feito administrativamente, o que é uma coisa bastante importante. Ou seja, duas pessoas que são entre si obrigadas e que precisam estabelecer alimentos, podem ir na Defensoria Pública, podem ir no escritório modelo da UFAL ou em outros escritórios modelos de outras faculdades e fazem o que a gente chama de acordo extrajudicial. E, nesse acordo judicial assinado pelas partes e pelo advogado, pode ser estabelecido alimentos que pode ser executado futuramente. Ou pode procurar judicialmente, através de advogado ou da Defensoria Pública, uma ação de alimentos, onde será feita uma homologação ou onde será dado uma sentença de fixação de alimentos. Agora, no caso de um relacionamento conjugal que não foi à frente e tem um filho envolvido, né? A mulher grávida ainda, ela pode solicitar a pensão já ainda gestante? Sim, a pensão se destina ao feto, ao nascituro. Então, toda vez que a pessoa tiver prova ou indícios fortes da paternidade e provar que precisa de necessidades especiais para conduzir a gestação, necessidades essas que são, a princípio, direcionadas para o filho, ela pode requisitar alimentos gravídicos. Agora, tem um prazo, né, para acessar esse benefício, né? Ou seja, essa obrigação da outra parte em pagar a pensão, doutor? A pensão alimentícia, ela não é mais como era antes, havia um período que ela se encerrava automaticamente. Todo aquele que é obrigado a pagar a pensão alimentícia, ele precisa pedir uma ação de exoneração de pensão alimentícia, que se dá, em geral, quando a parte, se for cônjuge, se a parte passou a ter condições de prover para o seu próprio sustento. Então, por exemplo, se a ex-mulher pegava pensão alimentícia e casou, por exemplo, ela agora tem condições de se manter com o marido dela, não mais faz os alimentos. Pode ser exonerada, ou se arrumou um emprego, ou se foi aposentada. E os filhos, em geral, quando completam a maioridade. Porém, existe um monte de exceção em relação a isso. Por exemplo, eu posso completar a maioridade, mas estar fazendo uma faculdade. Então, há uma jurisprudência entendendo que, há uma súmula do STJ entendendo que, se você faz uma faculdade, essa pensão pode se estender até 24 anos. Mas pode ser até um pouco mais, dependendo da situação concreta. Então, a pessoa, quem é obrigado a pagar pensão alimentícia inverte a questão. Quem é obrigado é que tem que provar que a outra parte já tem condições de se manter com o seu próprio esforço e aí pedir que seja exonerado dessa pensão. E assim, falando ainda dessa questão da maioridade, muitas pessoas entendem, eu completei 18 anos, mas eu vou perder minha pensão, porque eu não estou estudando. Também isso não existe mais, né? Cada caso deve ser analisado de forma isolada. O que a gente tem que ver é que, na verdade, a pensão tem que ter caráter provisório. Então, se você completou a maioridade, 18 anos,
e não está estudando, você tem que arrumar um trabalho para sobreviver. Essa é a regra. Mas você pode, por situações específicas, não ter condições de fazer arrumar uma ocupação para fazer o seu próprio sustento. Acontece muitas vezes que tem 18 anos, 19 anos, mas está fazendo um curso para poder fazer um vestibular. Então, com aquele curso, ele fica impossibilitado de trabalhar. Ou ele está procurando um emprego e tem um plano de saúde que é pago pelo pai, e aí ele não arruma um emprego, vai perder o plano de saúde porque completou 18 anos. É óbvio que cada caso vai ser analisado, mas isso deve ser verificado sempre na seguinte perspectiva. O pai deve manter o filho enquanto menor, enquanto não puder exercer uma atividade remunerada. Então, se ele completou a maioridade e pode trabalhar, deve trabalhar e prover o seu próprio sustento. Agora, doutor, a principal penalidade, né, a mais conhecida, é a prisão. E muitos entendem até que é uma medida muito dura contra um pai de família, né, ir para a cadeia porque não pagou a pensão alimentícia. Na verdade, isso é um folclore. Ninguém é preso simplesmente porque atrasou uma pensão. Você é preso porque houve uma determinação judicial para você pagar a pensão alimentícia, ou você fez um acordo para pagar, e você não pagou, e foi executado, e foi citado para pagar ou para justificar que não podia pagar, e não fez, ou a sua justificativa não foi razoável. Aí, depois de tudo isso, você é preso. E dificilmente se prende um coitadinho. Geralmente se prende pessoas que poderiam pagar a pensão alimentícia e coloca em risco a subsistência do filho ou da outra pessoa, e simplesmente porque se esquivou desse pagamento ou não cumpriu com a sua obrigação. Então, não é pensão meramente por dívida, porque se fosse por dívida, seria até uma incongruência prender a pessoa porque ela deve. É uma pensão, é uma punição para aquele que, podendo pagar, não o faz, e não o fazendo, coloca em risco a subsistência de outra pessoa. Tem um prazo para essa prisão? Essa prisão pode ser de 30 até 90 dias, vai depender de reincidência, vai depender da situação concreta. Em geral, se fixa 30 dias, se a pessoa é reincidente, pode ser ampliada essa prisão. Mas o que é importante frisar é que se você é preso por determinada dívida, independentemente do prazo, você não pode ser preso novamente pela mesma dívida. Você pode ser preso por uma nova dívida. Explicando, se, por exemplo, eu fui preso 30 dias porque não paguei a pensão alimentícia até o mês passado, eu não posso ser preso de novo pela dívida até o mês passado, mas se eu continuei não pagando, pela nova dívida eu posso ser preso de novo. E a prisão não significa que eu quitei os alimentos. Eu posso ser preso até por 90 dias, continuo devendo. Não vou poder ser preso de novo, mas vou poder ter execução normal, ou seja, penhorar bens, bloquear dinheiro em conta, a dívida continua persistindo. Tá bom, doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos. A entrevista foi muito boa mesmo, né? Deu para tirar várias dúvidas, com certeza. E obrigado também a você que nos acompanhou. Lembrando que essa e outras entrevistas também estão disponíveis na nossa plataforma de áudio, no portal do Tribunal de Justiça de Alagoas. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.